Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Esther Gomes e hoje a gente está falando sobre Amando a Deus de todo entendimento. Este é um livro que foi escrito por Elizabeth George e a editora aqui no Brasil é United Press. O livro Amando a Deus de todo entendimento vai tratar de vários assuntos, em especial a ansiedade, como você viver um dia de cada vez, como você pensar naquilo que é real, como você conseguir viver no presente. No primeiro capítulo, a gente viu pensando na verdade de Deus, onde Elizabeth George nos ensina a pensar no que é real, baseado em Filipenses 4:8. O segundo capítulo, ele vai dizer sobre levando cativo todo pensamento. No segundo capítulo, Elizabeth George nos ensina como dominar os nossos pensamentos ao ponto de não nos tornarmos escravos dele. Tanto o primeiro quanto o segundo capítulo está baseado em Filipenses 4:8. O terceiro capítulo, Elizabeth George traz o tema Vencendo as Preocupações. E nesse terceiro capítulo, ela nos ensina que o passado não é real, o presente é o que nós temos para viver e o futuro não é real. Então, no terceiro capítulo, ela vai nos ensinar 5 coisas para fazer com que o nosso dia seja produtivo. Que forma a gente pode conseguir viver naquele dia e viver com eficácia. No quarto capítulo, que é o capítulo que nós vamos ver hoje, Elizabeth George vai falar sobre viver um dia de cada vez. E este capítulo, assim como o terceiro, ele está baseado em Mateus 6,34. Vivendo um dia de cada vez. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. E nesse versículo, Jesus está dizendo: olha, viva o dia de hoje. Não perca a sua paz com o dia de amanhã. Quando irrompeu a Guerra do Golfo Pérsico, eu precisei aprender a me concentrar no dia de hoje. Essa é a primeira frase desse capítulo. E por que será que a Guerra do Golfo Pérsico ocasionou tanto impacto na vida de Elizabeth George? Jim George, o marido dela, ele é um militar. E quando a Guerra do Golfo estourou, um dos militares que cuidavam das famílias, que era aquela pessoa que atuava como um conselheiro, alguém que daria um suporte emocional para as famílias, ele foi convocado para a Guerra do Golfo. E as pessoas conhecendo Jim George, sabendo que ele era um pastor, que era uma pessoa que sabia aconselhar pessoas, convocaram ele para fazer essa parte de conselheiro desses militares. Elizabeth George, é claro, se envolveu também com as funções do seu marido e ela dava um suporte para as mulheres desses militares. Então, aqui ela está dizendo o seguinte, que quando ele foi convocado para a guerra, ela teve que pôr em prática as 5 normas citadas no capítulo anterior. Você lembra quais são? Então vamos relembrar. Preparar, planejar, orar, prosseguir e confiar. Estávamos, eu e minha família, diante da possibilidade de ver meu marido partir para a guerra. Imagina você que viver um dia de cada vez já é uma demanda bem puxada. Acordar pela manhã, manter a sua casa em ordem, levar seus filhos na escola, oferecer alimento para sua família e todas as demandas que o dia por si só traz. Agora imagina você conviver com a possibilidade de ter o seu marido numa guerra. E ela começa então a destrinchar os sentimentos que começaram a surgir. Eu não sei se você vai lembrar, mas nos primeiros capítulos eu informei que Elizabeth George havia passado por uma depressão e havia acabado de vencer essa batalha. E ela venceu a batalha da depressão colocando em prática os versículos que ela aprendia. E lendo este capítulo, eu entendo como se fosse uma prova que Deus colocou ela, que Deus permitiu que ela passasse, até para respaldar as verdades que ela estava adquirindo através da leitura da palavra de Deus. Porque olha o que ela conta. Eu estava no pavimento superior da minha casa, sentada na beira da cama, vendo TV, e prendi a respiração quando o presidente George Bush proferiu aquelas palavras que mais temíamos. Logo, começaram as convocações por todo o país. E na base militar do Jim George, eles diziam: nossa unidade não vai ser convocada de jeito nenhum. Eles nunca vão tirar a gente daqui. Porém, a unidade começou a preparar-se para uma eventual convocação.
Os comandantes haviam parado de dizer se formos e agora estavam dizendo quando formos. Logo, todas as unidades médicas da costa oeste já estavam na Arábia Saudita. Gente, foi tudo muito rápido. Numa manhã, ela estava sentada na beira da cama assistindo TV e na manhã seguinte já estavam se falando de convocação também ali na base militar aonde Jim George estava alocado. A base militar onde Jim George estava era um lugar bem pacato e a possibilidade deles serem convocados eram mínimas. Mas naquele momento, poucos dias depois de terem anunciado o começo da guerra, já estava acontecendo uma movimentação muito grande nos Estados Unidos. E, é claro, o temor do coração ansioso, o temor de um coração de quem acaba de vencer a depressão, ele vem totalmente à tona. Chegou a notícia de que Jim e o restante da unidade deveriam ficar em estado de alerta. Isso significava que a mochila dele deveria estar pronta do lado da porta e que ele jamais poderia se ausentar da base militar por um período de mais de 4 horas, uma viagem, uma distância de mais de 4 horas. Então, mesmo sabendo que existe uma possibilidade mínima, o que acontecia à volta de Elizabeth George não demonstrava isso. Mostrava que a qualquer momento ele pode sim estar num campo de batalha. Por causa da guerra, Jim foi chamado para cumprir o seu período de trabalho durante o inverno. Outra coisa atípica, né? Essa missão lhe foi atribuída quando os seus superiores ficaram sabendo que Jim era pastor. E eles decidiram que Jim seria um substituto perfeito para o oficial encarregado dos serviços nas famílias dos militares. Até aqui, parece que está tudo bem. Não muito bem, né? Afinal de contas, a convocação estava às portas. Embora ele ainda não tivesse sido convocado, algumas rotinas já começaram a mudar. E você sabe que a rotina, ela é um tipo de estabilizador, né? É a rotina que nos faz nos manter centrados. Quando a sua rotina muda, quando, por exemplo, você sai pela manhã e sem querer o seu carro bate, o dia inteiro vai mudar. Na vida de Elizabeth George, os dias já não eram mais iguais. O marido não estava mais a quantidade de tempo que permanecia na sua casa e agora estava trabalhando também no inverno e dando suporte para essas famílias. Mas veja o que começa a acontecer. A partir daí, todas as vezes que o telefone da nossa casa tocava, era uma mulher do outro lado da linha chorando. Não sei aonde meu marido está. Vinha uma voz do outro lado da linha. Faz 3 semanas que não recebo notícia dele. O dinheiro também era outra preocupação. Faz 2 meses que ele partiu e ainda não recebi o contra-cheque. O que vamos fazer sem dinheiro? Entenda uma coisa, aquelas ligações, aquelas vozes, para Elizabeth George, era um reflexo do que poderia acontecer no futuro. E mais, do que poderia acontecer a qualquer momento. Então, quando ela atendia aqueles telefones e recebia as vozes daquelas mulheres contando as suas angústias, Elizabeth George sabia que ela também poderia ser, no futuro bem próximo, uma dessas vozes. Vai acontecer comigo, é o que ela dizia. Vai acontecer o mesmo comigo no próximo mês. E aqui, para terminar essa primeira parte do capítulo, ela vai dizer o seguinte: a guerra terminou. Mais tarde, Jim ficou sabendo que se a guerra não terminasse, ele partiria na semana seguinte. Ah, que legal! Então, o capítulo acabou. Não, o capítulo não acabou. Isso foi só a introdução. Agora, Elizabeth George vai nos contar 3 formas, 3 segredos, né? Um, para controlar as emoções. O segundo segredo, ela vai falar sobre controlar a aflição. E o terceiro, controlar o hoje. Sim, ela passou por isso. Foram 270 dias de preparação para ir à guerra. 270 dias esperando o telefonema chegar. 270 dias recebendo ligação de outras mulheres que estavam passando por situações terríveis e tentando dominar as suas próprias emoções. Então, Elizabeth George, ela nos ajuda, ela nos ensina o que ela fez para conseguir passar por aqueles 9 meses com o olhar no dia de hoje e não tentando entender nem saber o que aconteceria amanhã. Então, controlando as emoções. Eu lutava diariamente com as emoções sem saber o que o futuro nos reservava.
Medo, ansiedade, incerteza eram as emoções com as quais eu tinha que lidar todos os dias. Saber administrar questões práticas da vida, agenda, tarefa doméstica, refeições, trabalho, escola das crianças, é um desafio muito grande, porém, acho muito mais difícil administrar as emoções. Entenda uma coisa: Elizabeth George não deu uma pausa na sua vida doméstica por causa da guerra que poderia vir. E uma das coisas mais legais que ela vai falar nessa parte, controlando as emoções, é sobre a rotina. Nessa primeira pincelada que ela dá, ela já está dizendo que cuidar das crianças, tarefas domésticas, refeições, já é uma tarefa difícil. Imagina lidar com as emoções. O que ela está dizendo aqui é o seguinte: aquilo que vem, as surpresas que a vida nos traz, a notícia ruim, quando vem, ela não vem para substituir a nossa rotina. Muita gente, quando recebe a notícia ruim, falecimento de um ente querido ou o diagnóstico de um câncer, as pessoas geralmente param de viver para viver preocupações. E é sobre isso que ela está falando aqui. As pessoas param de manter as suas demandas domésticas, param de ter o seu convívio com as pessoas da forma como existia antes, para viver uma possível morte, uma possível frustração, uma possível tristeza lá na frente. Mas o que ela está dizendo aqui, o que ela vai tentar nos passar é como lidar com as emoções, de forma que você consiga viver plenamente o dia de hoje. Outra questão que nos sobrecarrega emocionalmente é o orçamento doméstico. Demissão em massa, corte de salário, alta no custo de vida, nascimento de mais um filho, aumento das despesas, perda de benefícios adquiridos com a aposentadoria, oscilação na economia causam estresse emocional. Todas essas demandas são possíveis e podem sim bater à nossa porta. Da mesma forma que agimos diante dos pequenos problemas cotidianos, podemos recorrer mais uma vez a Mateus 6,34 para aprender a lidar com as emoções da vida. O que ela está dizendo aqui é o seguinte: as demandas surgem. Ninguém vai ter uma vida totalmente plena, totalmente feliz, totalmente isenta de problemas. Então, de repente, uma gravidez que você não planejou, de repente, a perda de um emprego, acontecem. Isso é o que eu vou fazer quando isso acontecer, se isso acontecer comigo, né? Eu não vou nem falar quando isso acontecer, porque afinal de contas, esse tema, né, este livro, Amando a Deus de Todo Entendimento, ele está realmente nos ajudando a pensar no que é real. Mas pensar no que, se isso acontecesse, como eu reagiria? E uma dica muito preciosa que Elizabeth George já está dando é Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque cada dia trará o seu mal. E aqui ela continua dizendo o seguinte: Jesus nos ensinou a lidar com as emoções do dia a dia, um dia de cada vez. Por isso apliquei os 5 princípios: preparar, planejar, orar, prosseguir e confiar na provisão de Deus, para lidar com as minhas emoções desenfreadas. Então, vamos ao primeiro segredo. O primeiro segredo foi que Jim e eu nos preparamos. Jim e eu. A situação era diretamente com Jim. Jim era um militar. Ele seria convocado. Mas é muito importante neste momento você ter um parceiro, um marido que esteja junto com você. Não vou nem falar marido, mas é muito importante você ter apoio das pessoas que estão à sua volta. Muitas meninas que estão me vendo aqui, talvez não sejam casadas, talvez não tenham mais o seu marido, talvez convivam somente com seus filhos e às vezes até sozinhas. O que Elizabeth George está dizendo, Jim e eu começamos a nos preparar é, em primeiro lugar, tenha alguém com quem você possa contar. No caso dela, foi o marido. E pensando nas possibilidades que a possível convocação traria, por exemplo, corte de salário, fizemos alguns cortes no orçamento, deixando de usar os nossos cartões de créditos. Paramos de fazer compra de grandes vultos. Pensamos na possibilidade de um emprego para mim e renegociamos as nossas dívidas. Veja, eles começaram a mexer em pontos que poderiam ser mexidos sem interferir na dinâmica da sua casa. A primeira coisa que eles pensaram foi: olha,
paramos de consumir coisas que talvez não sejam tão necessárias. A segunda coisa foi pensar em algo para que Elizabeth e George pudessem ajudar a trazer renda para casa. Por quê? Porque Jim George conseguia fazer isso sozinho com o seu salário. Mas lembre-se, eles estão prevendo possibilidades. Eles não estão pensando no dia de amanhã. Eles não estão se angustiando com o dia de amanhã. Eles estão tentando resolver hoje para que amanhã eles não sofram nenhum impacto. Então, uma das coisas que eles fizeram foi renegociar dívidas, ou seja, baixar o valor das parcelas daquilo que eles deviam e parar de comprar coisas de grande vulto, né? Eles abriram mão de algumas coisas que eram rotineiras na casa deles, tentando amenizar o possível impacto de uma convocação. Segunda coisa que eles fizeram, eles planejaram. Jim teve uma longa conversa com nossas filhas sobre tudo que poderia acontecer e o que a sua convocação e até mesmo a sua morte significaria para elas. Eu suspendi todas as minhas palestras e, unidos aos laços familiares, partimos para desfrutar um feriado prolongado do Dia de Ação de Graças. Jim e eu discutimos tudo em conjunto, cada opção, cada providência, cada fase. Cheguei a perguntar para Jim: o que devo fazer se você morrer? Ele me deu orientações claras e específicas. A primeira coisa que eles nos ensinam sobre planejar é: envolva toda a sua família. Todas as pessoas que vivem com você na mesma casa precisam estar conscientes daquilo que está acontecendo. Seus filhos não podem ficar sendo enganados, achando que a vida segue normalmente, e muitos pais pensam que amam seus filhos quando preservam eles da verdade. Então, o meu filho não precisa saber que nós estamos em crise financeira. Sim, o seu filho precisa saber. Quando você age dessa forma, você está tirando deles a oportunidade de amadurecer, a oportunidade de entender a situação. Assim como fala Leo Frame no livro Síndrome do Imperador, quando você não permite que seus filhos saibam da verdade real, você não está permitindo que eles se frustrem. Esther, mas eu não quero frustrar meus filhos. Gente, a frustração é saudável. A frustração tem que fazer parte da vida dos seus filhos, sim, porque a vida lá fora não é igual àquilo que a gente apresenta dentro da nossa casa. Eles vão ter vida profissional, eles vão ter crescimento, eles vão ter impactos. Que se a gente não permitir que eles estejam por dentro da verdade, que eles participem daquilo que a nossa família está vivendo, nós não seremos justos com eles. Então, a primeira coisa que Jim e Elizabeth George fizeram foi sentar com as suas filhas e falar toda a verdade. Existe a possibilidade do papai ser convocado, existe a possibilidade de eu morrer na guerra. E aí, o que você vai fazer com essa verdade? Nós temos que nos programar e viver de uma forma que, caso eu seja convocado, nós não soframos tanto impacto. A gente precisa lidar com essa realidade. A segunda coisa que nesse item planejar, a família George me ensinou é que, apesar de toda a tribulação, de todo o turbilhão, de tudo que estava acontecendo, eles preferiram levar em consideração os 4 dias de feriado prolongado. E eles simplesmente fizeram as malas, entraram no carro e foram curtir em família o feriado de Ação de Graças. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que não precisamos sentar numa pedra e chorar, pensando na possibilidade da convocação da guerra, pensando na possibilidade de uma crise financeira no lar, da perda do ente querido. Gente, isso até agora não aconteceu. Lembre-se, o cerne deste livro é pensar no que é real. E o que é real? O que era real naquele momento é que a família inteira estava reunida. O que era real é que eles tinham liberdade e tinham condições de sair para curtir o feriado prolongado. E o que era real é que ali, naquele momento, Jim George estava em casa. E o que eles pudessem fazer para viver o melhor daqueles dias, eles fariam. Então, Elizabeth George nos ensina aqui, mesmo com a eminência de uma convocação para uma guerra, viva o que é real. Não perca o dia de hoje pensando no dia de amanhã. A terceira coisa que ela nos ensina a fazer para controlar nossas emoções é orar. E aqui ela vai dizer o seguinte: nós oramos, Jim e eu oramos como nunca tínhamos feito. Ela fala de 2 coisas nessa parte. Primeiro, ela vai dizer que orou junto com seu marido. Isso é de extrema importância. Quando eu falar marido, eu quero que você que não tem um marido, que você que ainda é solteira, que você que só tem filhos,
Entenda o seguinte: ore com aquelas pessoas que estão próximas da sua situação, especialmente aqueles que convivem com você, aqueles que moram na sua casa, que trabalham por um bem comum. Então, a primeira coisa que Elizabeth nos mostra é: eu orei com o meu marido. E orei como nunca havia orado antes, né? São situações diferentes, que vai nos ajudar, que vai nos levar ao joelho, sim. A segunda coisa que ela fala é: eu orei com umas amigas. E ela fala que na igreja dela tinha um círculo de oração, as meninas de oração. O nome dela era Cinco Fiéis. Eram 5 mulheres que oravam pela causa dos irmãos da igreja. E aqui eu quero abrir uma janela e fechar em seguida. É muito importante que você tenha também amigos que orem com você. Pessoas que conheçam a situação pela qual você está vivendo. Tudo bem, você não precisa contar a sua vida inteira, mas é importante que algumas pessoas possam te ajudar em oração e compartilhar com você a carga que você está levando. Isso é bíblico. E um conselho que eu recebi em uma das nossas reuniões, inclusive sobre este livro, foi: eu não abro a minha vida para quem não abre a Bíblia. Se você está passando por uma situação difícil, procure alguém com quem você possa compartilhar esse momento que você está vivendo. Mas entenda, não abra sua vida para quem não abre a Bíblia. Procure pessoas que possam te ajudar biblicamente, que possam te abraçar nessa situação e que possam se somar à sua oração. Não procure pessoas que não entendam a situação, que vão te criticar e que vão levar o seu assunto para quem não deveria nem estar sabendo do que está acontecendo. Então, quando ela chega no quesito orar, ela vai dizer que orou com o marido dela e também orou com pessoas que ficaram a par de tudo que estava acontecendo. Pedi que orassem por mim todos os dias. Eu queria que elas soubessem exatamente o que estava acontecendo na minha vida. Além de orar, eu jejuei. Somente Deus poderia impedir que meu marido fosse para a guerra. Comecei a jejuar no dia 4 de dezembro e decidi quebrar o jejum todos os dias no pôr do sol, que aliás era uma prática judaica, e coincidia com o horário de encerramento do expediente de todos os escritórios do exército, o que ocorria às 17 horas. Depois desse horário, não havia nenhuma ordem de convocação ao meu marido para a Operação Tempestade no Deserto. Então, olha que legal. Ela vai se utilizar do jejum e da oração. E aí ela faz um compromisso com Deus. Eu vou jejuar enquanto as decisões estiverem sendo tomadas. Então, se o exército abria às 7 da manhã e fechava às 17 horas, ela jejuava durante 10 horas no dia, orando e pedindo: Deus, tem misericórdia, Senhor. Elizabeth George sabia que Deus poderia, sim, convocar o marido dela para a guerra, permitir que ele fosse convocado. Mas eu sei que mesmo que se ele fosse para a guerra, ela continuaria com a sua prática de jejum e oração, porque, pela frase que ela diz ali, somente Deus poderia impedir meu marido de ir para a guerra. E indo, ela sabia que somente Deus poderia livrá-lo da morte. A próxima coisa que ela fala, quarto item, é: nós prosseguimos. Gente, se você já preparou, se você já planejou, já orou, é a hora de caminhar para frente. Apesar dela passar 10 horas de jejum e oração todos os dias, ela não conta aqui no livro que ela sentava e passava aqueles dias todinho orando e falando sobre o assunto. Não. Ela apresentava um momento de jejum para Deus, passava aquele dia policiando as suas ações, né? Cuidando da sua boca para não falar bobeira, dos seus pensamentos para não pensar em mentiras. Ela focava em pensar no que era real. E de vez em quando ela estava ali: Deus, eu estou apresentando a minha causa, mas as rotinas dela continuavam. Não vos aquieteis com o dia de amanhã. Enquanto cuidava dos afazeres do dia, eu devia permitir que esse versículo estabelecesse limites nos meus pensamentos. Então, enquanto ela estava ali arrumando a casa, fazendo as coisas, ela estava policiando também a sua mente. Deus estava me dizendo para não fazer conjecturas sobre o futuro. E o que são essas conjecturas? E se o meu marido for convocado? E se eu não receber mais o salário dele? E se ele morrer e eu não tiver mais direito à aposentadoria, o que eu vou fazer com essas meninas? Então, ela cuidava da mente dela para não fazer isso. Ele não estava me pedindo para cuidar da minha vida inteira de uma só vez. Com sabedoria, ele estava me dizendo para cuidar a cada dia, restringir meus pensamentos àquilo que se mostrava real. Então, olha que legal que Elizabeth George nos mostra aqui.
Quando Jesus fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia trará o seu mal, ele está dizendo, Esther, a sua função é, foca no hoje, cuida do hoje, vive o hoje. Não se preocupe com o que passou eu já nem me lembro mais, não se preocupe com o que virá, porque o que é real para você é o presente, então foca no presente. Quando optei por amar a Deus de todo entendimento, foi mais fácil refrear as minhas emoções, porque pensamentos geram emoções. Sem a ordem de Deus para limitar meus pensamentos, acho que não teria conseguido lidar emocionalmente com tudo o que ele pediu durante e depois da Guerra do Golfo Pérsico. Gente, se você ainda não viu o primeiro capítulo, volta lá, assiste. E se você não entendeu o primeiro capítulo, assiste de novo. É o segredo para você conseguir fazer o que Elizabeth está propondo aqui. Pense no que é real. Formate a sua mente. Faça disso o seu mantra. Quando a ansiedade bater na porta, quando a preocupação bater na porta, quando o medo bater na porta, pare o que você está fazendo e coloque na sua cabeça. Pense no que é real. Pense no que é real. Olhe para a situação e entenda o que é real. O que é real para este momento, no caso da Elizabeth, é que meu marido ainda está aqui, a convocação não aconteceu e nós precisamos focar nas demandas do hoje. Eu lidava com as emoções de cada dia, sabendo que Deus estava comigo. Ela não parou a vida para olhar para frente e se lamentar e viver com medo. Não, ela lidava com tudo que as demandas da vida trazia. E ela sabia, Deus está comigo. O nome dele, afinal de contas, é esse, né? Emanuel, Deus conosco. Cada dia, contudo, parecia durar uma eternidade. Ela não está dizendo que foi fácil. Ela está dizendo, gente, foi difícil sim. Eu não sei quantas vezes ela teve que parar para dizer, pense no que é real. Elizabeth George, pensa no que é real. Ela não fala aqui quantas vezes, mas ela fala que o dia parecia durar uma eternidade. Todas as vezes que o telefone tocava durante aqueles meses intermináveis, as notícias não eram boas. Ou a ligação era da unidade do DIM, ou de uma esposa angustiada, ou de um médico, ou de mais resultados de exames, ou de outro pedido de biópsia. Além disso, eu estava vivendo com o meu marido como se cada dia fosse o último, e ao mesmo tempo tentando ser sensíveis às preocupações e medos das minhas necessidades e também das minhas filhas. Então, aqui ela nos revela algo a mais nessa prova que ela estava passando. Além da convocação do marido dela para a guerra, a iminência de um câncer. Ela poderia estar recebendo a notícia de um câncer a qualquer momento. E ele sabia o que poderia acontecer, mas Jesus ele não parou a vida dele porque ele sabia o que ia acontecer. Ele viveu, né? Ele não se sentiu paralisado pelo medo ou pelo sofrimento, embora conhecesse muito bem aquele medo. Durante 9 meses, eu tentei viver um dia de cada vez. 9 meses são 270 dias para viver um dia de cada vez. 270 dias para não ficar ansiosa quanto ao dia de amanhã. 270 dias para lidar com problemas de cada dia, à medida que eles surgirem. 270 dias para não permitir pensar no futuro ou me preocupar antecipadamente. 269 manhãs. Se você viu o capítulo 3, você sabe a importância de cada manhã. Então, ela está dizendo aqui, olha, o que foi... Elizabeth, se você pudesse dizer o principal segredo que te manteve com a cabeça no lugar durante esses 9 meses, o que foi? Primeira coisa, ela vai dizer a oração. Me entreguei à oração, policiei a minha mente. Segunda coisa, eu mantive as minhas rotinas. Então, seguindo aqui, ó, precisei abandonar meu desejo egoísta de recuar e desistir. Todos os dias ela lutou contra a possibilidade de se entregar. Todos os dias, como ela diz, precisei abandonar os meus desejos egoístas. Veja, ela sabia que tinha um bem comum. Pessoas que precisavam dela também. Ela precisava das pessoas? Precisava. Mas tinham pessoas que precisavam delas. A filha, o marido, as demandas da casa, as mulheres daqueles militares precisavam dela também. E ela precisava estar ali. E à medida que vivia um dia de cada vez, eu via a provisão de Deus para mim todos os dias. Quando volto os meus olhos para aqueles tempos tão difíceis, lembro-me muito bem de tudo que aprendi a respeito de Deus. Ele me capacitou a lidar com a circunstância e o estresse? Sim, né?
Sua graça foi suficiente? Houve um crescimento espiritual em minha vida? Sou hoje uma cristã mais firme em razão daquela experiência? Adquiri maturidade espiritual? Conheço mais o meu Deus hoje? Aprendi mais a esperar, a sofrer, a confiar, a perseverar? Minha fé foi fortalecida? Compreendo melhor agora. Sim, 1000 vezes sim. A minha fé foi testada diariamente e a única maneira de ser aprovada naqueles testes foi pela graça de Deus, saber viver um dia de cada vez. Uma das coisas que esse trecho do livro me mostra é que a tribulação, a provação, ela também é importante para nós no sentido de trabalhar em nós. Elizabeth George com certeza saiu dali mais forte do que entrou. Com certeza teve as mudanças e mudanças que foram relevantes ao ponto de nascer este livro. Este livro nasceu também por causa daquilo que ela enfrentou. A forma como Deus a ensinou a lidar com aqueles problemas e, mais importante que isso, a forma como Deus a usava no meio do furacão para ajudar as mulheres que também estavam passando por aquilo. E a forma como este livro tem ajudado muitas mulheres. O que Deus faz com a gente diante da tribulação? Você já parou para pensar? Já teve alguma vez em que você passou por uma dificuldade e olhando para trás, tentando se enxergar antes da dificuldade e depois da dificuldade, você consegue perceber maturidade, mais fé, uma pessoa mais perseverante, uma menina que deixou de ser menina e se tornou mulher? É isso que Deus fez com ela durante aqueles 270 dias. Deus não levou o Jim George para a guerra. Deus não permitiu que o salário deles fosse cortado, nem que eles passassem por algum tipo de escassez de alimento, de fome, de privação, nada. Deus não permitiu. Mas ele ensinou para ela, para eles, né, a família inteira, a viver um dia de cada vez e viver refletindo a glória de Deus. E mais ainda, aquilo que ela passou deu para nós a oportunidade de aprender com ela a como viver um dia de cada vez. Agora ela vai nos ensinar a controlar a aflição. Controlar a emoção é uma coisa, controlar a aflição é outra coisa. Se você não controla as emoções, você vai se tornar aflita. Da mesma forma que o estresse emocional, o sofrimento físico nos chama a obedecer o princípio de Mateus 6,34 e viver um dia de cada vez, conheço mulheres que sofreram enfermidades incuráveis e que souberam lidar com essas limitações físicas o tempo todo em que estavam acordadas. Agora Elizabeth George vai trazer um outro caso. É um casal que se chama Dr. Francis e Edith Schaeffer. É o casal Schaeffer, né? Ele era um médico e ele foi diagnosticado com um câncer. A possibilidade de morrer a qualquer momento também chegou na casa da família Schaeffer. Edith conhecia a Bíblia e sabia que sofríamos neste mundo. E ela conheceu que a paz e os bons tempos passam velozmente neste planeta. Ela também viu, confirmada na Bíblia, a inutilidade de uma vida sem sofrimento e sem provisão de Deus, para a certeza da vitória no sofrimento. Então, com esse parágrafo, Elizabeth George está dizendo que a Edith Schaeffer compartilha, né? Que nós temos que usufruir sim dos bons momentos, até porque os dias bons passam muito rápidos. Mas existe também um valor no sofrimento. Ela aprendeu a ter paz durante aquilo, né, diante da tribulação. E para ela, para Edith Schaeffer, foi muito mais interessante conhecer este lado da vida, porque viver em paz não agrega muita coisa, né? Viver em paz faz a gente relaxar e não aprender muita coisa sobre a vida. Mas a tribulação, ela nos ajuda a, primeiro, a ter fé, a viver uma vida de entendimento de que nós dependemos de Deus. Assim, fortalecida pela verdade espiritual, Edith Schaeffer também se preparou. Preparou-se para o tempo do sofrimento. Ela recorda, senti que era imperativo preparar um lar para Fran tão logo fosse possível, se ele fosse ficar aqui para receber o tratamento. Então, a primeira coisa que Edith Schaeffer fez foi: eu reconheço que o problema existe. Existe. Meu marido está com câncer. Existe uma possibilidade dele ser tratado em casa. E chegando em casa, eu quero que ele tenha um lar. Então, ela se preparou. A primeira coisa que ela fez foi adaptar a casa dela para receber Fran na nova realidade em que ele se encontrava.
A segunda coisa que ela fez foi planejar. Edith Schaeffer também planejou. O diagnóstico de câncer exigiu da família um tempo de espera. E aqui é bem legal. Edith Schaeffer, ela dá uns segredos de como ela conseguiu esperar. Cada vez que ela levava o marido dela para uma consulta, ela ficava olhando aquela sala de espera e começava a planejar como seria colocar um vaso ali, como seria. Ela ocupava a mente dela com coisas triviais para não pensar em coisas que poderiam tirar sua paz. Então, ela ficava ali planejando como seria se eu pintasse essa parede de verde, se eu fizesse. Ela também planejou no seguinte sentido, de conhecer a doença. O que estava acontecendo com ele, né? Como eu posso ajudar o Dr. Schaeffer? O que eu posso entender dessa doença que vai facilitar a vida para ele? Durante esse tempo de espera, a senhora Schaeffer também orou. E eu grifei uma oração bem bonita que ela faz. Não permita que nenhum de nós pare de confiar em Ti nesse momento, Senhor. Que o nosso amor seja real para Ti, um carvalho sólido e não uma frágil madeira de compensado. Este é o tempo que tem valor para a Tua glória. Não permita que ele seja desperdiçado por nós. Por favor, Pai, dá-me a vitória. Também pediu para que o Senhor desse ao seu marido tempo e força para ele mostrar a força e poder de Deus nas próximas gerações. Então, olha a oração dela. Senhor, não permita que eu, com a minha carnalidade, estrague tudo. Se nós estamos sendo colocados nessa tribulação, eu tenho certeza que Deus quer trabalhar algo em nós. Então, tira de nós todo o egoísmo e nos ajuda a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não deixe que o egoísmo faça com que a gente olhe somente para nós e que a gente se transforme em pessoas com autocomiseração, que vai viver uma vida de, ai, eu não mereço, porque o Senhor fez isso, o Senhor não me ama. Não, tira isso de mim, Senhor. Me ajuda a viver o melhor que os dias têm para oferecer. E melhor, me ajuda a viver para a tua glória. Depois de preparar, planejar, orar, a senhora Schaeffer prosseguiu. Pronto, ela já entendeu, o problema está às portas. Ela já planejou, como que eu vou lidar com isso? Ela já orou, ela já entregou para Deus. Agora, após 3 dias de limpeza, pintura e montagem de alguns móveis variados, ela criou um lar para seu marido. Proporcionou oportunidades para a família se reunir e fez pesquisas sobre o câncer, quimioterapia, vitaminas, dieta. Prosseguiu enfrentando os desafios diários de cuidar de um paciente de câncer. A senhora Schaeffer escreve: um dia de cada vez tornou-se uma regra importante para obedecer intensamente, incessantemente. Quando alguém está para morrer em breve, as datas são mais parecidas, ou os então adquirem um leve brilho. O que ela fez? Ela parou e pensou: gente, eu tenho que lidar com isso. Eu não tenho para onde correr. Eu vou ter que lidar com isso. Então, eu preciso aprender o que é isso. Ela se apropriou de tudo que ela pôde para facilitar a vida dele. E mais, ela valorizou todos os dias em que o marido dela estava com ele. Ela trouxe os filhos para perto, ela fazia reunião de oração, ela cantava música com eles, ela fazia a casa ficar mais viva enquanto ele estivesse ali. Enquanto ele esteve com ela, enquanto ele esteve vivo, ele viveu uma vida com intensidade. E por fim, ela vai dizer o seguinte: Deus ofereceu provisão ao Dr. Schaeffer e à Sra. Schaeffer. Eles prosseguiram, mesmo quando o Dr. Schaeffer se sentia atordoado ao ponto de não poder falar. A Sra. Schaeffer dizia: a força vem na quantidade suficiente. Imagina isso. O marido dela estava ali atordoado de tanta dor, de tanto incômodo, e ela dizia: amor, fica firme. A força vem na quantidade suficiente. O que ela está dizendo é: Deus ele não nos coloca em uma provação sobre a qual não possamos suportar. Não. Deus sempre vai nos colocar em provações, permitir que nós passemos por algumas situações em que Ele sabe que nós somos capazes de suportar. Apenas um pouco de energia era fornecida para suportar cada ocasião. Fran, que é o marido, não se sentia ótimo. Ele sentia que podia pedir forças ao Senhor na medida da sua necessidade e que não era o tempo de desistir, quando Deus podia ajudar. Então, ele também aprendeu a viver um dia de cada vez. Ele também aprendeu a viver com a realidade que ele tinha que conviver. Ele não parou para ficar se lamentando. Ai, Deus, tira essa dor daqui. Ai, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Não, ele simplesmente
aprendeu a ser grato, porque, apesar da força ser mínima, Deus ainda dava força para ele. Durante 5 anos, seu marido sofreu e Edith Schaeffer concentrou-se no hoje. Ela preparou, planejou, orou e prosseguiu com seus deveres e responsabilidades. Ela não desistiu e soube lidar com as emoções quando elas surgiram, mas nunca deixou de ser uma mulher, esposa e mãe altruísta. Ela não parou de viver, ela não abandonou as suas atividades por causa daquele problema. Claro, ela teve que adaptar a sua realidade àquilo que estava acontecendo, mas ela se manteve firme. E por último, Elizabeth George vai nos ensinar a controlar o hoje. Tá bom, Esther, então como é que eu posso controlar o hoje? Então, como é o seu hoje? E essa pergunta agora é muito importante. Que tipos de fogo está purificando a sua fé? Eu vou dar uma pausa aqui para falar rapidinho sobre essa frase. Que tipo de fogo está purificando a sua fé? Eu quero que você pare de olhar para o problema e imaginar que você é sofredora. Ai, estou sofrendo, Deus me abandonou, Deus não está me vendo. Kleber Lucas canta, parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? Né? O que será que aconteceu? Nessa canção, Kleber Lucas ele expressa o que muito de nós sentimos. Kleber Lucas está dizendo assim, parece que estou longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu fecho no meu quarto, mas parece que o céu está de bronze. Ele está dizendo que está ali orando e pedindo, Deus, tem misericórdia, Senhor, me ouve. E parece que existe uma película de bronze no céu. Que chique, né? Uma película de bronze do céu que não permite que as orações dele passem. Muitas vezes a gente se sente dessa forma. Gente, isso não é verdade. Pense no que é real. Isso não é verdade. As tribulações, elas purificam a gente. Como uma vez Jesus usou a figura do ouro para falar sobre a purificação, né? O fogo, ele purifica o ouro. Quanto mais o fogo arde, mais puro o fogo fica. Então, trazendo para a parte da tribulação, Elizabeth George pergunta, que tipo de fogo está purificando a sua fé? Quando você está passando por alguma provação, Deus está purificando a sua fé. Você não vai sair dali igual como você entrou. Você não pode sair igual como você entrou. E você não pode sair pior do que você entrou. Toda vez que você passar por uma tribulação, lembre-se, Deus está com você. Deus está com você. E Ele nos purifica através das tribulações. Lembre-se dos apóstolos, de como eles viveram, não tiveram vida fácil, e de como eles morreram. E em todo o tempo eles foram gratos a Deus e refletiram a glória de Deus em tudo que ele viveu. Então, controlando hoje, você precisa ter essa consciência. Que tipo de purificação a minha fé está passando agora, quando eu estou passando por essa tribulação? Quer seu problema seja físico, emocional, mental, quer uma mistura deles três, a estratégia de preparar, planejar, orar, prosseguir, a ajudará a lidar com os desafios da vida. Um dia de cada vez. E à medida que você prosseguir, em cada dia, sentirá o amor de Deus de maneiras pessoais, no momento em que descobrir a sua completa provisão. Você testemunhará um milagre diário quando Deus for ao seu encontro, nas circunstâncias da sua vida, dando-lhe a força de que você necessita. Deus nos capacita verdadeiramente a vivermos de acordo com o seu mandamento de nos concentrar no dia de hoje. Então, para terminar, ela vai dizer, nunca diga, para Jesus era fácil, ele era o Filho de Deus. Não, Jesus não mente. Ele nos capacita a viver o dia de hoje. Então, se ele disse, olha, se concentre no dia de hoje, o Deus que vai te dar essa visão, ele também vai te dar a provisão. Ele vai te ajudar a viver o dia de hoje. Então, é isso que nós temos para hoje. Eu espero que você tenha entendido até aqui. Se você não viu os outros vídeos, corre lá, acessa a playlist, assiste Amanda Deus de Todo Entendimento. Mas se você também faz parte de uma igreja, quer conhecer seu ministério, eu queria abrir um ministério de mulheres, o que eu faço? Tem uma playlist aqui, Ministério de Mulheres. Mas eu gosto mesmo de dar aula na escola bíblica dominical. Temos também. Missões saltam os meus olhos. Playlist de missões. Eu queria entender a Bíblia, eu não sei o que acontece. Eu tenho 2 playlists aqui. A primeira é Resumo Bíblico, que está sendo montada ainda. Estamos no livro de Mateus. A segunda é Panorama Bíblico.
A playlist Panorama Bíblico vai te ampliar a visão do que a Bíblia fala, qual é a sequência histórica da Bíblia, o que aconteceu e quem viveu na mesma época de quem. Então vai lá, Panorama Bíblico. E eu quero que você faça também um favor para mim. Aperta no joinha, aperta no like, se inscreve e vem fazer parte dessa grande família.